Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. O baile do judeu, de Inglês de Souza. Ora, um dia lembrou-se o judeu de dar um baile, e atreveu-se a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo no convite família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão, nem o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito, a este por medo de se meter com a justiça, e aqueles pela certeza de que o mandariam pentear macacos. Era de supor que ninguém acudisse ao convite do homem, que havia pregado as bentas mãos e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz. Mas às 8 horas da noite daquele famoso dia, a casa do judeu, que fica na rua da frente, a umas 10 braças, quando muito, da barranca do rio, já não podia conter o povo que lhe entrava pela porta adentro. Coisa digna de admirar-se, hoje que se prendem bispos e por toda parte se desmascaram lojas maçônicas, mas muito de assombrar naqueles tempos em que havia sempre algum temor de Deus e dos mandamentos de sua Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Lá estavam, em plena judiaria, pois assim se pode chamar a casa de um malvado judeu, o tenente-coronel Bento de Arruda, comandante da Guarda Nacional, o capitão Coutinho, comissário das terras, o doutor Filgueiras, o delegado de polícia, o coletor, o agente da Companhia do Amazonas, toda a gente grada, enfim, pretextando uma curiosidade desesperada de saber se, de fato, o judeu adorava uma cabeça de cavalo, mas, na realidade, movida da notícia da excelente cerveja Bess e dos sequilhos que o Isaac arranjara para aquela noite, entrava alegremente no covil de um inimigo da igreja com a mesma frescura com que iria visitar um bom cristão. Era em junho, num dos anos de maior enchente do Amazonas. As águas do rio, tendo crescido muito, haviam engolido a praia e iam pela ribanceira acima, parecendo querer inundar a rua da frente e ameaçando com um abismo de 20 pés de profundidade os incautos transeuntes que se aproximavam do barranco. O povo que não obtivera convite, isto é, a gente de pouco mais ou menos, apinhava-se em frente à casa do judeu, brilhante de luzes, graças aos lampiões de querosene tirados da sua loja, que é bem sortida. De torcidas e óleo é o que ele devia ter gasto nas suas patacas nessa noite, pois quantos lampiões bem lavadinhos, esfregados com cinza, hão de ter voltado para as prateleiras da bodega. Começou o baile às 8 horas, logo que chegou a orquestra composta do Chico Carapana, que tocava violão, do Pedro Rabequinha e do Raimundo Penaforte, um tocador de flauta de que o Amazonas se orgulha. Muito pode o amor ao dinheiro, pois que esses pobres homens não duvidaram tocar na festa do judeu, com os mesmos instrumentos com que acompanhavam a missa aos domingos na matriz. Por isso, 2 deles já foram severamente castigados, tendo o Chico Carapana morrido afogado um ano depois do baile, e o Pedro Rabequinha sofrido 4 meses de cadeia por uma descompostura que passou ao capitão Coutinho, a propósito de uma questão de terras. O Penaforte que se acautele. Muito se dançou naquela noite e, a falar a verdade, muito se bebeu também, porque em todos os intervalos da dança, lá corriam pela sala os copos da tal cerveja Bess, que fizeram muita gente boa esquecer os seus deveres. O contentamento era geral, e alguns tolos chegavam mesmo a dizer que na vila nunca se vira um baile igual. A rainha do baile era, incontestavelmente, a dona Mariquinhas, a mulher do tenente-coronel Bento de Arruda. Casadinha de 3 semanas, alta, gorda, tão rosada que parecia uma portuguesa. A dona Mariquinhas tinha os olhos pretos que tinham transtornado a cabeça de muita gente. O que mais nela encantava era a faceirice com que sorria a todos, parecendo não conhecer maior prazer do que ser agradável a quem lhe falava. O seu casamento fora por muitos lastimado, embora o tenente-coronel não fosse propriamente um velho, pois não passava ainda dos 50. Diziam todos que uma moça nas condições daquela tinha onde escolher melhor, e falava-se muito de um certo Lulu Valente, rapaz dado a caçoadas de bom gosto, que morrera pela moça,
e ficara fora de si com o casamento do tenente-coronel, mas a mãe era pobre, uma simples professora régia. O tenente-coronel era rico, viúvo e sem filhos, e tantos foram os conselhos, os rogos e agrados, e segundo outros, ameaças da velha, que Dona Mariquinhas não teve outro remédio que mandar o Lulu às favas e casar com o Bento de Arruda. Mas, nem por isso, perdeu a alegria e a amabilidade, e na noite do baile do judeu estava deslumbrante de formosura, com seu vestido de nobreza azul celeste, as suas pulseiras de esmeraldas e rubis, os seus belos braços brancos e roliços de uma carnadura rija, e alegre como um passarinho em manhã de verão. Se havia, porém, nesse baile alguém alegre e satisfeito de sua sorte, era o tenente-coronel Bento de Arruda, que, sem dançar, encostado aos umbrais de uma porta, seguia com o olhar apaixonado todos os movimentos da mulher, cujo vestido, às vezes, no rodopiar da valsa, vinha roçar-lhe as calças brancas, causando-lhe calafrios de contentamento e de amor. Às 11 horas da noite, quando mais animado ia o baile, entrou um sujeito baixo, feio, de casacão comprido e chapéu desabado, que não deixava ver o rosto, escondido também pela gola levantada do casaco. Foi direto a Mariquinhas, deu-lhe a mão, tirando-a para uma contradança que ia começar. Foi muito grande a surpresa de todos, vendo aquele sujeito de chapéu na cabeça e mal amanhado atrever-se a tirar uma senhora para dançar, mas logo cuidaram que aquilo era uma troça e puseram-se a rir com vontade, acercando-se do recém-chegado para ver o que faria. A própria mulher do Bento de Arruda ria-se às bandeiras despregadas, e ao começar a música, lá se pôs o sujeito a dançar, fazendo muitas macaquices, segurando a dama pela mão, pela cintura, pelas espáduas, nos quase abraços lascivos, parecendo muito entusiasmado. Toda a gente ria, inclusive o tenente-coronel, que achava uma graça imensa naquele desconhecido ao dar seu desfrute com a sua mulher, cujos encantos, no pensar dele, mais se mostravam naquelas circunstâncias. Já viram que tipo? Já viram que gaiatice? É mesmo muito engraçado, pois não é? Mas quem será o diacho do homem? E essa de não tirar o chapéu? Ele parece ter medo de mostrar a cara? Isto é alguma troça do Manduca Alfaiate ou do Lulu Valente. Ora, não é? Pois não se está vendo que é o imediato do vapor que chegou hoje? E um moço muito engraçado, apesar de português. Eu outro dia ouvi fazer uma em Óbidos que foi de fazer rir as pedras. Aguente, Dona Mariquinhas, o seu par é um decidido. Toque para adiante, seu rabequinha. Não deixe parar a música do melhor da história. No meio de estas e outras exclamações semelhantes, o original cavalheiro saltava, fazia trejeitos sinistros, dava guinchos estúrdios, dançava desordenadamente, agarrando a Dona Mariquinhas, que já começava a perder o fôlego e parara de rir. O rabequinha friccionava com força o instrumento e sacudia nervosamente a cabeça. O carapana dobrava-se sobre o violão e calejava os dedos para tirar sons mais fortes que dominassem o vozerio. O penaforte, mal contendo o riso, perdera a embocadura e só conseguia tirar da flauta uns estrídulos sons desafinados que aumentavam o burlesco do episódio. Os três músicos, eletrizados pelos aplausos dos circunstantes e pela originalidade do caso, faziam um supremo esforço, enchendo o ar de uma confusão de notas agudas, roucas e estridentes, que dilaceravam os ouvidos, irritavam os nervos e aumentavam a excitação cerebral de que eles mesmos e os convidados estavam possuídos. As risadas e exclamações ruidosas dos convidados, o tropel dos novos espectadores que chegavam em chusma do interior da casa e da rua, acotovelando-se para ver por sobre a cabeça dos outros, sonatas discordantes do violão, da rabeca e da flauta, e sobretudo os grunhidos sinistramente burlescos do sujeito de chapéu desabado, abafavam os gemidos surdos da esposa de Bento de Arruda, que começava a desfalecer de cansaço e parecia já não experimentar prazer algum naquela dança desenfreada que alegrava tanta gente. Farto de repetir pela 6ª vez o motivo da 5ª parte da quadrilha, o rabequinha fez aos companheiros um sinal de convenção, e bruscamente a orquestra passou, sem transição, a tocar a dança da moda. Um bravo geral aplaudiu a melodia cadenciada e monótona da varsofiana, a cujos primeiros compassos correspondeu um viva prolongado. Os pares que ainda dançavam retiraram-se, para melhor poder apreciar o engraçado cavalheiro de chapéu desabado
que, estreitando então a dama contra o côncavo peito, rompeu numa valsa vertiginosa, num verdadeiro turbilhão, a ponto de se não distinguirem quase os dois vultos que rodopiavam entrelaçados, espalhando toda a gente e derrubando tudo quanto encontravam. A moça não sentiu mais o soalho sob os pés. Milhares de luzes ofuscavam-lhe a vista. Tudo rodava em torno dela. O seu rosto exprimia uma angústia suprema, em que alguns maliciosos sonharam ver um êxtase de amor. No meio dessa estupenda valsa, o homem deixa cair o chapéu, e o tenente-coronel, que o seguiu assustado, para pedir que parassem, viu com horror que o tal sujeito tinha a cabeça furada. Em vez de ser um homem, era um boto. Sim, um grande boto, ou o demônio por ele, mas um senhor boto que afetava, por um maior escárnio, uma vaga semelhante com o Lulu Valente. O monstro, arrastando a desgraçada dama pela porta fora, espavorido com o sinal da cruz feito pelo Bento de Arruda, atravessou a rua, sempre valsando ao som da varzoviana, e chegando à ribanceira do rio, atirou-se lá de cima com a moça imprudente e com ela se atufou nas águas. Desde essa vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu.